Veteranos e jovens pastores presidem convenções estaduais filiadas à Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, com a graça do Senhor sob a orientação do Espírito Santo. Aqui no programa CJADB na TV, você tem acompanhado nas últimas edições inspiradoras entrevistas com alguns desses líderes, como a que você confere agora. Irmão Jorge, quem é o nosso entrevistado de hoje? Pastor Edilberto Silva, o nosso entrevistado de hoje é um jovem pastor. O ministério dele é marcado pela espontaneidade e especialmente pelo carisma. Você já sabe, Wellington Rocha. Pastor, muito obrigado por estar conosco no dia de hoje. Eu que agradeço por esse espaço, a oportunidade de estar aqui, nesse programa que é uma bênção para todo o Brasil. Pastor, a sua história de carisma e ao mesmo tempo de proximidade com as pessoas, de estar junto, começa lá atrás. Como é que foi a sua conversão e chamado ao ministério? Na verdade, eu nasci, meu pai já era pastor, na cidade de Quirinópolis, no ano de 1966. E mudamos para Rio Verde, onde eu presido hoje, com 2 anos de idade. Tivemos uma rápida passagem por Rondonópolis, Mato Grosso, por 4 anos. Mas dentro de mim eu não gostaria jamais de ser pastor. Eu corri muito, eu fui político, fui vereador na minha cidade por 2 mandatos. Então meu sonho era ser deputado, como eu fui até candidato e desisti. E depois eu resolvi atender o chamado. Então, na verdade, eu já tinha história na igreja, passei por alguns problemas na vida, como todo adolescente, como todo jovem, Momento assim de rebeldia, mas sempre com temor de Deus, sempre firmado ali na igreja com os princípios, que aprendemos na palavra, na instrução dos nossos pais. E chegou um tempo que Deus realmente nos convocou e nós então resolvemos atender o chamado de Deus. Estamos hoje aí na presidência do Campo de Rio Verde e também na Convenção do Estado de Goiás pelo 3º mandato. Para você que está nos acompanhando e talvez não saiba, o pai do pastor Wellington Rocha, o pastor Alvino Rocha, foi realmente um desbravador no estado de Goiás, um pastor de muita influência na região. Que melhor o senhor aprendeu dele? Bom, eu sempre digo, o pouco que eu consegui aprender foi tudo com ele. Meu pai foi um homem que deixou um legado muito grande, foi um desbravador, Eu sempre digo que ele pavimentou a estrada para a gente caminhar hoje. E nós tivemos uma história muito linda, que ele teve enfermo um período de 5 anos, foi onde aconteceu tudo na minha vida. E eu fui como o filho que tinha mais condição de estar com ele. Lógico que todos os filhos abraçaram, todos nós ajudamos, mas eu, devido à minha condição, fiquei mais tempo com ele. E às vezes no hospital, de madrugada, eu sempre perguntava: pai, nessa situação, o que o senhor faria? Às vezes ele falava assim: esse momento é só orar. Outra hora ele falava assim: você tem que agir assim, assim, ou eu agiria assim, assim. E foi um período assim de uma faculdade que eu tive dentro praticamente de um hospital, ou à beira de uma cama em casa, que a gente teve esse período com ele. E fora ao longo da vida, A gente aprendendo com ele, ele era chamado pelos companheiros de pacificador, um homem simples, mas de um caráter ilibado, algo assim. Então tudo que eu pude aprender foi com ele, E deixou assim um legado muito grande. E às vezes, até eu converso muito sempre, em algumas atitudes, a minha esposa até fala assim: presta atenção, como seu pai agiria nessa hora? Aí eu dou uma parada e falo: bom, talvez ele agiria diferente, então eu vou procurar fazer como ele fazia, porque era uma maneira certa, Então a gente tem alguns exemplos até hoje, ele já se foi, Mas a gente ainda tem alguns exemplos que a gente segue e acaba dando certo. Bom, na sua chamada para o ministério, houve alguma experiência assim que marcou o senhor? Olha, o que marcou mesmo foi a questão assim do que eu não queria ser. Eu corri muito, eu não queria ser pastor e eu tive, inclusive,
A oportunidade de ser amigo do governador na época, ter apoio da nossa convenção, tinha tudo para me ser deputado. Era, humanamente falando, não tinha como eu não ser eleito na época. Eu vim da estrada com o material tudo pronto e no meio do caminho eu comecei a orar, né? Aliás, no primeiro momento, já agradecendo a Deus porque estava dando tudo certo, já agradecendo a Deus, me vendo como, tomando posse como deputado. No meio do caminho, eu fui saindo do meu coração, falando, Deus, será que isso o Senhor tem para mim? Mas se não for da tua vontade, que saia do meu coração, Senhor. Enfim, cheguei no trevo da cidade, eu peguei o telefone, liguei para meu pai e falei, pai, eu não vou ser candidato. Mas o que é isso? Tudo que você, que todos queriam, você tem, você não quer ser. Meu pai, o senhor sabe que eu nunca respondi. Aliás, eu quero abrir um parênteses aqui, que meu pai faleceu, eu tinha 42 anos de idade, eu nunca respondi meu pai, eu honrei meu pai, minha mãe. Então assim, eu disse para ele, olha pai, eu nunca desobedeci o senhor, eu procuro sempre, mas não me force isso não. Ele falou, não, tudo bem então. Então eu deixei mão daquele sonho, né, de ser candidato, saiu do meu coração e aí eu passei então a viver outra realidade somente no meu coração, que era já um desejo de ser pastor. E aí foi uma forte experiência que eu tive com Deus e as coisas aconteceram muito rápido, né? Eu fui pastor e eu nunca tinha dirigido uma congregação sequer e assumi a presidência de um campo, né? E logo em seguida assumi a presidência da convenção. Então não tem como não ser por Deus, porque humanamente falando seria impossível eu estar onde eu estou. Então eu falo, apesar de mim, de ser um improvável, né, mas Deus me colocou e eu tenho assim procurado honrar a Deus e ser fiel a Ele, à igreja, porque às vezes eu me pego chorando e falo assim, mas peraí, tantos outros com mais capacidade do que eu, com mais preparo do que eu, e o Senhor me colocou nessa situação de comandar um povo, né? E assim, eu sinto ser amado por eles e é muito estar com eles, estar com a igreja e poder servir a Deus e a igreja, apesar de mim, mas fazer com muita alegria e com muito entusiasmo. Como é que foi chegar, né, numa igreja que estava acostumada com seu pai, o senhor sem experiência, assumir ali, estar de frente para o povo, né? Como é que o senhor recebeu a igreja e como é que está a igreja hoje? Eu falo assim, se eu conseguir ser 30% ou fazer 30% daquilo que meu pai fez na igreja, eu seria vitorioso. Porque assim, hoje é tudo muito mais fácil. Antigamente, os nossos pais, né, que eu digo, os pastores antigos, como eu digo, que eles pavimentaram a estrada, eles construíram tudo em um tempo muito difícil. Hoje não. Pegamos uma igreja pronta, né, patrimônio, uma igreja com mais de 5 mil membros. Alicerçada, né? Alicerçada. Então, assim, precisava apenas de dar continuidade. E o desafio é muito grande. Quando você pega algo lá embaixo e você consegue alavancar, parece que é mais fácil, mas duro é você pegar algo com um patamar bom e você manter. Então, nós temos procurado manter, né? Lógico, todos nós temos problemas, dificuldades, mas eu louvo a Deus porque é uma igreja abençoada, um ministério abençoado, e eles têm nos ajudado. Eu jamais faria algo sozinho, se não fosse ali a diretoria, né, os companheiros, né, que têm nos dado força. Porque existe um momento que a gente pensa, não vou conseguir. Agora chegou o momento que não vai dar mais, mas aí tem os companheiros que ajudam, né, nos dão as mãos e a gente consegue caminhar. Então hoje estamos caminhando, crescendo, né, avançando. E eu disse na passagem do ano, ali no culto de vigília, falei, irmãos, o ano de 2020 vai ser o ano da nossa igreja aqui em Rio Verde e o ano da Assembleia de Deus no Brasil. Então não tenho dúvida, estamos vendo o vento movendo, o mover de Deus, então eu estou sentindo realmente que já estamos grandes, né? No sentido de números, mas nós vamos avançar muito mais, porque eu creio que chegou o momento de nós avançarmos, porque Deus quer assim. Deus tem usado muitas pessoas, né? A nossa liderança, haja visto aí esse evento que aconteceu agora em Fortaleza, com as irmãs, olha o tema, cuidando do seu coração, curando feridas da alma, pessoas preocupadas com o ser humano, não apenas preocupadas no crescimento em números, mas o crescimento espiritual, pessoas que possam estar vivendo o melhor de Deus. Nós estamos vendo aí a nossa liderança, através do pastor Wellington Júnior,
que também pegou do seu pai, né, está dando continuidade. Eu tenho certeza que há um orgulho muito grande do pastor Wellington Bezerra da Costa em ver o seu filho dando continuidade, avançando. Então isso é maravilhoso. Então eu fico muito feliz em poder fazer parte dessa história. Agora, o senhor tocou num ponto muito importante, que são os companheiros, a diretoria, aqueles que estão chegados, né? Como nutrir, né, esse ministério saudável? Sendo sincero, né, abraçando, abrindo o coração, dando liberdade ao diálogo, porque muitas vezes nós vemos companheiros que não conseguem um sucesso ministerial, talvez até pelo autoritarismo, né, ser muito individualista, talvez seria esse termo, mas quando você senta à mesa, quando você ouve os companheiros, quando você, obviamente que tem algo que Deus fala comigo, Deus fala com o pastor, tem algo que é ele e ele tem que tomar aquela decisão porque Deus falou com ele, mas tem algumas coisas que você tem que trocar ideias, você tem que pedir opinião. Até porque, né? Deus pode falar com algum dos outros que estão na equipe, né, e ministerial. trazer para a gente analisar, né? Então, assim, precisa desse companheirismo. Precisa haver, não ser autoritário, ter autoridade no sentido de gerência ali tudo, mas ouvir mais, né? E às vezes a gente pega por isso. Eu sempre tenho trabalhado isso, eu preciso ouvir mais os companheiros, preciso ouvir, aprender com os companheiros. Eu tomei uma decisão também de estar aprendendo com os companheiros. O irmão ali que está fazendo algo que deu certo. Falei, meu companheiro, como que fez isso? Como que o senhor conseguiu? Como o senhor chegou? Que estratégia o senhor usou? Às vezes nós sempre é muito orgulhoso de achar que nós que temos que ter toda a solução, enquanto outros têm algo que vai até facilitar a nossa vida. O senhor ainda é um jovem pastor, né? Tem a faixa de 53 anos de idade, preside uma convenção, uma igreja grande, né? Como manter essa juventude em meio a tantos problemas, em meio a tantos desgastes e embates espirituais? Olha, não é fácil, né? Eu sei que... Eu até vou contar uma experiência bem rápida aqui. Quando eu assumi, eu falei assim, estou de férias. No primeiro não tinha 6 meses que eu tinha assumido. E aí, professor, mas seu pai nunca tirou férias? Alguém brincando comigo, falei assim, mas por isso que ele morreu cedo. Então assim, às vezes a gente tem que ter um momento pra gente, pra família. Eu chamei os obreiros e falei assim, olha, temos que ter um dia da semana para ficar mesmo, não vai fazer nada, não vai viajar, mas com a família. Tem um tempo que às vezes a gente envolve muito. Tem um momento, às vezes você vai cuidar, eu tive uma experiência que eu estava cuidando de uma família com uma equipe de obreiros, dali eu saí, fui para um velório, chegamos em casa 4 horas da manhã e 7 horas tinha que estar de pé. Então, se você não parar um pouquinho para dar um tempo, né, você não aguenta. O corpo aqui, somos seres humanos também. Então, você precisa desse descanso, ter um momento com a família, estar na presença de Deus, né, pedindo a ajuda do Espírito Santo para a gente ter uma condição física, espiritual e também delegar também para as pessoas estarem fazendo algo para você não sobrecarregar muito. O senhor tocou num ponto muito importante, que é o ativismo. Ele pode ser um perigo e fatal, né? Com certeza. Precisamos cuidar da família, cuidar do nosso corpo, estar indo ao médico, né? Tem que fazer um check-up, porque de repente você está à beira de um colapso aí, né? Na saúde, e você não cuidou a tempo. Então precisa ter um tempo para a gente, dar uma paradinha. Como eu disse, dividir tarefas, que antigamente o pastor, se tivesse uma festa, o pastor tinha que correr atrás de hospedagem, de alimentação, o pastor tinha que correr atrás de alguma coisa para quem vinha, em todos os sentidos. Hoje, se você for fazer isso, você não dá conta. Então tem que acho que dividir as tarefas e você fica mais na orientação e aí dá tudo certo. Delegar é importante. Importantíssimo. O senhor tem delegado bastante para o pessoal lá, tem treinado o pessoal? Olha, eu falo a verdade, a gente tem grandes festividades, eu não faço praticamente nada. Os departamentos fazem, a única coisa que chega, pastor, isso pode. Podemos trazer esse pregador? O que o senhor conhece? Esse cantor? Tá, beleza, pode. Aí o resto é com eles. Eu chego no dia da festa, a gente participa, né? Aí quando existe algum problema de maior necessidade, a gente encara, tenta resolver, mas quem faz mesmo são os nossos irmãos, a igreja hoje, que nós temos um batalhão de pessoas que trabalham, isso é muito importante e a gente fica descarregado. Bom, o senhor também tem um ministério marcado por estar entre jovens, adolescentes, conversas francas. Como é que é isso? Olha, eu acho que assim, é uma necessidade, até porque existe uma curiosidade. Acho que o pastor é um super-homem,
um semideus. Não, somos seres humanos normais. E a gente tem, até esses dias tiveram os adolescentes, um papo reto com o pastor. Agora você imagina um adolescente fazendo pergunta para o pastor e a sua esposa, né? Eles querem saber, curiosidade, o que a gente come, o que a gente faz, como que é a vida íntima da gente. Eu tive a oportunidade de dar essa liberdade e foi muito bom, sabe, a proximidade com eles. Então eu falo assim, eu peguei uma geração saindo e uma geração chegando, né? O que às vezes nós tivemos, minha mãe faleceu há pouco tempo, uma senhora de 83 anos, o que ela viveu, o que ela aprendeu, não adiantava eu, às vezes, querer colocar na cabeça dela algo que ela tinha aprendido, que ela é cultura dela ali, mas está chegando uma geração também que já não pensa daquela forma. Então a gente tem que unir. E também não aceita aquela cultura. E não podemos perder. É igual a história do peixe, né? A filha chegou para a mãe e falou: mãe, por que corta o rabo do peixe? Eu falei: olha, a sua avó fazia, eu continuei cortando o rabo do peixe. Aí foi perguntar para a avó, falou: não, porque a sua bisavó fazia e eu continuei cortando o rabo do peixe. Aí chegou a uma conclusão: mas qual que é esse sentido? Eu falei: não, porque era uma frigideira muito pequena e não cabia o peixe, por isso. Então a gente, às vezes, que tem uma necessidade de cortar. Hoje não, tem frigideira grande, pode colocar 1, 2 peixes, então não tem a necessidade de cortar. Então às vezes a gente tem algumas coisas, a gente tem que aprender e tem que ter muito cuidado para você não perder nenhuma das gerações, né? Unir os jovens com os mais idosos. E eu me lembro de uma frase que meu pai disse, o dia que ele foi passar, né, na reunião de obreiros, que decidiu que eu assumiria a presidência do campo. Ele me chamou e disse, entre outras palavras, disse: meu filho, trabalhe com os mais jovens, mas não despreze a experiência dos mais velhos. Então, assim, eu sempre tenho feito isso, tem dado certo. Temos unido essa geração. Às vezes, quando vem algum choque, a gente senta e cada um conversa e dialoga. Dá tudo certo. Agora, o senhor falou de uma coisa muito importante também, que eu acho que é um assunto que vale a pena para o nosso tempo, que é a questão de repensar os métodos, né? As maneiras de fazer determinadas coisas. O senhor tem isso aí como meta sempre no seu ministério? Como eu disse, eu estou olhando, vendo. Ontem eu conversar com um pastor aqui, um colega, que enfrentando algumas dificuldades, eu falando sobre essa questão de aprender com alguém que está fazendo algo que está dando certo e orando para que Deus possa nos dar estratégias. Por exemplo, antigamente, no tempo de jovem, a gente colocava uma corneta, uma caixa de som, ia para a beira de uma esquina, ou para uma esquina, e ali você pegava o microfone e falava, as pessoas ficavam nas portas das casas, não tinha nada a fazer, né? Aí eles ouviam a mensagem, ouviam um hino que tocava no coração, aceitavam Jesus no meio da rua. Hoje, se você coloca um som, se você não tem uma licença da prefeitura, vem um fiscal, te toma o seu som, vai embora. As pessoas hoje estão querendo descansar no domingo, já não pode ficar mais na porta, em muitas cidades, na porta de casa, né? Aí tem vários e vários canais de televisão, a pessoa está ali assistindo sua televisão, seu programa favorito, e aí, estão perturbando. Então nós temos que mudar o quê? Temos que mudar o método. A Bíblia diz em Eclesiastes que há tempo e modo, né, para todas as coisas. Então, de repente, nós temos que mudar o modo, a maneira. Nós temos muitas ferramentas, como hoje, um programa como esse na internet. Nós temos aí as redes sociais que pode ser usada para evangelizar, ao invés de ficar usando a rede social para compartilhar algumas coisas que não trazem nada, ou às vezes até usando redes sociais para pecar contra o Senhor, entrando em algumas áreas. Por que não usamos aí a rede social para evangelizar, postar um versículo, uma mensagem de otimismo, uma mensagem de fé, de esperança? Então, são maneiras que Deus tem nos usado para fazer isso. E eu acho que nós precisamos de mudar algumas coisas, né? Aquilo que dava certo no passado não dá certo hoje. Então, nós vamos parar? Não podemos parar, temos que avançar. Agora, sem abrir mão da ortodoxia da palavra, sem abrir mão da primazia da palavra. Eu sempre falo, vamos modernizar sem mundanizar, né? Então, podemos usar, né, mas permanecer com os princípios, porque é muito importante isso. Outra coisa que eu sempre digo, pecado é pecado em qualquer lugar. Pecado, o que era pecado no passado, continua sendo pecado. É pecado em São Paulo, em Goiás, em Cuiabá, em qualquer lugar. Então vamos combater o pecado, vamos levar o Evangelho de Cristo, que aliás é muito simples. Às vezes a gente vê pessoas complicando tanto o Evangelho, né? Então, é a mensagem simples, a mensagem da cruz.
vamos levar essa mensagem. Existem pessoas clamando, existem pessoas com sede de ouvir a palavra, né? E às vezes a gente inventa muita coisa e esquecemos de levar esse evangelho genuíno, o evangelho que transforma, o evangelho que muda a vida do ser humano. Que bênção! Como estamos aprendendo com essa conversa informal aqui com o pastor Wellington Rocha. Nós vamos a um rápido intervalinho comercial e eu peço a você que assista essa mensagem, porque ela dá suporte ao nosso trabalho. E já já voltamos. Conheça a Bíblia de Estudo Holman e surpreenda-se. Esta Bíblia foi projetada para que cada recurso esclarecedor esteja na mesma página com o texto bíblico ao qual se refere. Holman, uma Bíblia de estudo que oferece mais do que você espera e exatamente onde você espera. Mais um produto com a qualidade CPAD. Que beleza, estamos de volta aqui no CGADB na TV, hoje com o pastor Wellington Rocha, um jovem líder da Assembleia de Deus que está fazendo diferença no estado de Goiás. Pastor, vamos falar agora sobre a Cadesgo, né? Como é que está a convenção, em quantas cidades ela está, quantos ministros? Dá um panorama para que aquele amigo, aquela amiga que está acompanhando o nosso programa possa conhecer um pouco do trabalho dessa convenção que está lá no Centro-Oeste. Ela começou, na verdade, no Sudoeste, ela é Cadesgo, convenção regional, e passou a ser convenção estadual. Então, a convenção que tem crescido. Nosso objetivo é estar em todos os municípios do estado de Goiás, né? Nós temos campus sede em torno de 40 campus sede, que aí tem as congregações em outras cidades. Estamos chegando aí em quase todos os municípios. É uma convenção pequena, estamos na média de 2.000 ministros, mas uma convenção abençoada, simples, mas de um povo que realmente tem sede de expandir, né? O Evangelho, e a nossa meta é crescimento. Estamos aí no 3º mandato consecutivo à frente da convenção, encerra agora em janeiro nosso 3º mandato, mas é uma convenção de ministros, né? E que tem avançado a cada dia mais, de pessoas comprometidas com o Evangelho, como eu disse, simples, mas eficaz. E estamos ali no estado de Goiás fazendo a obra do Senhor e defendendo o nome de Jesus Cristo também, através da nossa denominação, que é a nossa Assembleia de Deus, né? Uma igreja que tem sido uma bênção para o estado de Goiás e para o Brasil. Bom, o senhor aprecia a obra missionária. Como é que vai o trabalho missionário no estado do Goiás, das igrejas do estado de Goiás? Nós temos algumas igrejas que têm abraçado nesse trabalho. Aliás, é um dos trabalhos mais importantes, que nós somos frutos da obra missionária. Nós temos ali, em especial em Rio Verde, a Missão Brasil Central, temos missionário na Bahia, fora do estado, no Amazonas. E eu conversando com o pastor aqui ontem, falando também do desejo de apoiar alguns companheiros também, na obra missionária. Temos várias igrejas ali com trabalhos missionários, tanto no estado de Goiás como em outros estados. Nós agora, através do pastor Saulo Gregório, nós criamos também a secretaria da parte de missão com a nossa Secretaria da Convenção Geral, dando apoio ali através dos nossos irmãos que representam a Convenção Geral na nossa Cadesgo. Então, assim, é um trabalho que precisa crescer muito. Nós precisamos de olhar com mais intensidade para o trabalho missionário. E queremos até aproveitar esse espaço aqui para pedir aos nossos irmãos, né, do estado de Goiás, que abracem. Às vezes está assistindo o programa, mas como que é? Como fazer? Procure o agente missionário da sua igreja para ajudar essa obra, que é muito importante e que existem muitos lugares ainda não alcançados que precisamos levar o Evangelho de Jesus Cristo. Formação faz a diferença. Com certeza. Pastor Wellington, a gente está terminando já essa entrevista. Eu gostaria que o senhor deixasse aqui uma opinião sobre
que elementos são fundamentais para que haja um ministério bem-sucedido na vida do obreiro? Eu sempre falo que de várias qualidades que o obreiro precisa ter, é a lealdade. A gente sempre que tem um momento, eu nunca deixei de dizer, porque ele sendo leal ao seu pastor, obviamente ele é uma pessoa que é fiel a Deus, porque se ele é fiel a Deus, ele vai ser fiel, né, ao ministério, à igreja e leal ao seu pastor. Então, de várias qualidades, a lealdade, que muitas vezes existe aquele ditado que é dito assim, dê poder ao homem que você vai conhecê-lo, né? E às vezes, quando ele é diácono, ele é uma coisa, mas se ele subir um pouco o patamar, aí já começa, assim vai descer e se mostra aquilo que talvez ele vai se revelar, aquilo que talvez decepciona o seu líder, porque é Deus que chama, mas ele usa quem? O pastor, o anjo da igreja, para abençoá-lo no ministério. Então, preparar, né, para capacitar. Com certeza, ser fiel a Deus, ser leal, né, e amar. Deus não quer apenas que nós estejamos na igreja, mas quer que a gente ama a igreja. Tem pessoas que tanto faz como tanto fez. Eu dou um exemplo aqui de até conhecido demais, talvez foge um pouquinho, mas Quarteto de Ilhado. Os meninos que têm quantos anos na estrada, mas eles não saem sem dizer, pastor, estamos em tal lugar, pastor, ora, nos abençoa, pastor, sempre dando notícia, falando, olha, estivemos na igreja do pastor fulano e tal. Olha assim, tem pessoas que começaram ontem a pregar, já coloca lá, ministério fulano de tal. Eu chamo, meu filho, para aí, não está bem correto, né? Procure trilhar os passos, né? De acordo com aquilo que é ético, seja fiel, seja leal, seja companheiro, seja pastoreado. Seja obediente, né? Seja obediente. Então, submisso. Submisso. Tem algumas pessoas que começou aí, tem umas duas oportunidades aí já não participa da ceia mais, já não congrega mais. E eu não levo pessoas na igreja, por exemplo, em Rio Verde, que eu não saiba quem é o pastor dele, quem é que pastoreia ele, que igreja que ele pertence, como que é essa pessoa. Então precisa ter raiz, precisa ter princípios, né, lógico, mas que seja pastoreado, que a gente possa ligar para o pastor e ele, olha, pode levar que é bênção, pode levar que é uma pessoa submissa, e eu fico feliz com isso. Então, ser submisso, leal, companheiro. Aliás, essa ideia que o senhor estava falando aí da itinerância tem levado muitos obreiros ao fracasso, né? Com certeza, e ele não tem, porque precisa de ser pastoreado, precisa ser aconselhado. E às vezes a gente vê pessoas cometendo alguns deslizes aí em púlpitos, na internet. Poxa, faltou alguém que o instrua, porque ninguém é perfeito. Mas de repente, se eu vejo alguma coisa acontecendo fora, eu chamo meu filho, está errado, procure rever isso aqui. Eu, por exemplo, algumas pessoas, eu coloquei no meu coração também de estar ajudando alguns companheiros novos que sonham em pregar, e eu coloquei num grupo dos pastores presidentes esses dias, de uma pessoa falou, olha, está apto, pode levar, porém, se ele fizer algo fora, só tem total liberdade de chamá-lo, aconselhá-lo, porque ele vai amanhã agradecer, porque às vezes, principalmente no começo, se você olhar lá atrás, aquilo que às vezes a gente falou, às vezes na emoção a gente pregou, e a gente fala algumas coisas que... Excede, né? E a gente às vezes não tinha alguém para nos aconselhar, ou a gente não dava essa abertura. Então é muito bom quando alguém chama, olha, procure observar isso aqui, você não foi tão ético nessa parte aqui. Isso é muito bom para que a gente possa estar podendo ir mais longe e não fechando portas. Pastor Hélio, foi realmente uma bênção estar aqui, conversar com o senhor, falarmos sobre essas coisas maravilhosas da vida, do ministério. Eu tenho certeza que você que acompanha esse programa também está sendo ricamente abençoado com as experiências do pastor Wellington Rocha. Para a gente terminar, eu vou deixar com o senhor aí uma palavra de edificação para os pastores, para os obreiros, né, os evangelistas, diáconos, para aquele que está no ministério atualmente. Bom, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui, trazendo essa palavra, e foi muito bom falar um pouco das nossas experiências, se bem que o tempo é muito rápido, não dá para a gente falar tudo que a gente passou ao longo dessa caminhada, mas eu quero deixar uma palavra de encorajamento para você. Quem sabe você está vivendo um momento de dificuldade na sua vida, no seu ministério, pensando em desistir, pensando em parar.
E a palavra que eu tenho para você nesta hora é que você não desista. Desistir é o caminho mais rápido para o fracasso. Enfrente, lute. Deus tem algo especial para realizar através da sua vida. Você não foi chamado por acaso, você não aceitou o chamado por acaso. Ainda precisa que essa chama, às vezes que está quase se apagando, seja reavivada no seu coração. Eu disse aqui durante a entrevista e volto a repetir, esse é o ano de Deus para a sua vida, para o seu ministério. Talvez até agora você estava sem saber ou pensando, será que eu fui realmente chamado para isso? Não está dando certo, não estou vendo crescimento. Mas esse ano eu profetizo na sua vida, que é o ano do crescimento. É o ano da Assembleia de Deus no Brasil. É o ano da Assembleia de Deus aí onde você está, do seu ministério, da sua família, viver o melhor de Deus. Então, creia no Senhor. Se doe, né? Vamos entender qual é o propósito, o que Deus tem. De repente você está aí lutando com uma forma que você tem lutado e de repente não é a forma que você procurou, mas é a forma de Deus, a maneira de Deus. Procure descobrir e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Deus tem o melhor para você, para a sua família, para o seu ministério. E que Deus possa abençoar de uma maneira especial e que o nome do Senhor possa ser glorificado e exaltado através da sua vida e do seu ministério. Fica aí então esse bom conselho. Muito obrigado pela sua audiência. Curta, compartilhe esse programa da TV CPAD, o CGADB na TV. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade, se o Senhor nosso Deus assim permitir. Até a próxima, irmão Jorge, e a você que assistiu o nosso programa de hoje. Para os não inscritos, fica o convite a inscrever-se em nosso canal e também ativar as notificações para receber lembretes de novos conteúdos postados. Também lembre-se de curtir, comentar e compartilhar o programa de hoje. A paz do Senhor Jesus a todos. Obrigado pelo carinho da audiência. Quer se aprofundar nos estudos bíblicos com conteúdo e praticidade? Temos uma grande novidade para você. A Bíblia em fascículos, vendidos separadamente e com preço acessível. Cada um dos 31 fascículos vem com o texto bíblico e diversos recursos da Bíblia do estudante e aplicação pessoal. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou ligue grátis para 0800 021 7373. A Bíblia em fascículos, mais um produto com a qualidade CPAD.